Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler Números 33, versículo 7. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e montaram um acampamento próximos a Migdal. Vamos ler também Êxodo, capítulo 14. Fala aos filhos de Israel que voltem. E o finalzinho do versículo 4, eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persigam, e serei glorificado em Faraó. Êxodo capítulo 14, versículo 1 e versículo 4. Meus irmãos, Pi-Airote significa lugar das canas, lugar dos juncos. E nós sabemos que cana é um vegetal que é frágil, que fala sobre as dificuldades que nós temos de nos posicionarmos firmemente diante das adversidades. Por exemplo, quando Jesus fala de João Batista, em Mateus 11, versículo 7, ele diz: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Jesus está falando que João é um homem forte, um homem que não vai se dobrar diante das adversidades, ao contrário das canas que são agitadas pelos ventos e não são firmes. A lição aqui é que a gente precisa aprender de onde vem a nossa força. Se ela vem do nosso braço, das estratégias que nós pensamos, que cabem perfeitamente nessa lógica humana, ou no poder glorioso de Deus, que nos guia e a quem a gente serve. E esse poder às vezes desafia a nossa lógica. Não tem sentido nenhum nós estarmos saindo de Etã com o exército de Faraó voltando, nos perseguindo, e o Senhor dizer: fala aos filhos que voltem. Então, às vezes, a lógica é desafiada pelo poder de Deus, exatamente para que o Senhor possa nos deixar claro que, muito mais do que as estratégias humanas que fazem sentido numa vida natural, elas possam ser suplantadas por uma palavra de Deus que muitas das vezes não faz sentido. Há uma ênfase aqui interessante na palavra voltem, que aponta para abrir mão do caminho humano e ouvir o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós temos a certeza que pela lógica humana nós devemos continuar o caminho e o Senhor diz: não é por aí, é por outro caminho. E a ordem de Deus às vezes não faz muito sentido para nós. Mas a lição desse Pi-Airote, que é uma estação exatamente anterior à travessia do Mar Vermelho, fala sobre a dependência total do Senhor. Nós estamos sendo desafiados nesse tempo a abrirmos mão da nossa lógica humana para confiar na palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis nessa terra. E as ordens que o Senhor nos dá, às vezes, não fazem muito sentido e elas só são entendidas se nós realmente estivermos andando de maneira firme com o Senhor, espiritualmente com o Senhor. Quero ler Hebreus 12, 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Não fazia sentido, humanamente falando, o Senhor como Deus ser crucificado. Aparentemente, para o homem é uma derrota, mas o Senhor, em troca da alegria que lhe estava proposta. Quer dizer, alguém que viu além do que os olhos podiam ver. E assim também o povo está imediatamente antes do Mar Vermelho, e o Senhor diz: voltem, retornem
para que eu possa ser glorificado através da derrota de Faraó. E ali nós sabemos que o Senhor vai abrir o mar, o povo vai atravessar e depois o mar vai se fechar, matando todos os perseguidores. Por causa da obediência daquele povo, por causa do entendimento de que às vezes a lógica humana, esse estudo dessa semana fala sobre isso, às vezes a lógica humana não é o melhor caminho. Eu não sei o que muitos de nós estamos passando nessa semana, mas o Senhor nos adverte para que nós possamos ser como João Batista, não canas que são agitadas pelo vento, mas homens, mulheres firmes, que têm o seu propósito definido e que sabem que, independente de qualquer lógica que possa estar sendo desafiada, nós temos uma palavra de Deus que possamos andar. Irmãos, há 8 anos o Senhor me deu a oportunidade de ouvir algo que não fazia o menor sentido humanamente falando. E nós fomos desafiados a obedecer, a voltar, a retornar para um lugar que hoje nós poderíamos dizer claramente que é Piairote. E ali o Senhor tem, nesse tempo, sido fiel, sido a nossa força. Às vezes Deus desafia a lógica para que todo recurso humano seja finalizado, seja terminado, para que aí sim a glória de Deus possa se manifestar. Piairote significa isso, o lugar onde nós entendemos a necessidade de abdicarmos dos nossos desejos humanos, da lógica humana, em prol da confiança total naquilo que o Senhor tem falado conosco. Deus abençoe. Amém.